Só de pensar em declaração de imposto de renda, em pagamento de imposto de renda, muita gente já entra em desespero. O que é DARF? Quanto que eu tenho que pagar? Como que faz para declarar? Calma aí que nesse vídeo eu vou te mostrar tudo que você precisa saber para ficar de bem com o leão. Olá, seja muito bem-vindo ao canal E-Negócios. Eu sou o Éder Soares e hoje eu vou te falar sobre imposto de renda. Em primeiro lugar, se você investir R$1 na Bolsa de Valores, você já tem que declarar imposto de renda. Eu vou repetir, se você investir R$1 na Bolsa de Valores, você já tem que declarar seu imposto de renda. Eu sabia que esse negócio de Bolsa de Valores não era legal, tá vendo? Agora eu não sei o que eu faço, isso vai dar errado. Calma, que eu vou te explicar e você vai ver que não é complicado, é fácil de entender. Em primeiro lugar, muita gente confunde declarar imposto de renda com pagar imposto de renda. Quando você investe, qualquer valor que você tenha investido na Bolsa de Valores, você tem que declarar na declaração anual do imposto de renda aquele valor que você investiu. Agora, quanto ao pagamento de imposto de renda, quando você tem que pagar, quando você não tem que pagar, aí é diferente. Aí tem alguns critérios que você precisa entender quais são esses critérios. Então essa é a primeira confusão que muita gente faz e você agora não vai fazer mais. Declaração de imposto de renda é uma coisa, você faz uma vez por ano. Pagamento de imposto de renda é outra coisa que você pode precisar ou não de fazer, dependendo dos valores que você investe, dependendo da maneira com que você investe seu dinheiro. Então eu vou te mostrar tudo aqui nesse vídeo. Mas então não confunda, declaração é uma coisa, pagamento de imposto de renda é outra coisa. Por exemplo, se você comprou ações ou fundos imobiliários dentro de um ano e só comprou, foi comprando durante os anos, todo mês você comprava um pouquinho e não vendeu, você continua com todas aquelas ações, todos aqueles fundos imobiliários lá investidos na sua corretora. Então você não tem que pagar nada de imposto de renda. A única coisa que você vai fazer é, na declaração anual, você vai declarar o seu patrimônio, os seus ativos, aquilo que você comprou, os fundos imobiliários e as ações, a quantidade de cada um que você comprou e o preço que você pagou na ocasião da compra. Então é bom você manter, você sempre arquivar as suas notas de corretagem das suas compras para você não se confundir no momento da declaração do imposto de renda. Mas se você comprou e não vendeu, é apenas declarar o quanto você tem de patrimônio, o quanto você pagou por aquelas ações e a quantidade de ações que você comprou naquela data. É só isso. Agora, um segundo caso é quando você vende as suas ações. Quando você tem uma ação e vende aquela ação, tem alguns critérios para você saber se você vai pagar ou não imposto de renda. Quando você vende as suas ações com lucro e o valor bruto da venda for superior a R$20 mil dentro de um mês, então você vai ter que pagar uma DARF, um imposto de renda sobre o lucro, sobre o valor que você teve de lucro naquelas ações. Se você vendeu dentro de um mês e as vendas das suas ações com lucro forem inferiores a R$20 mil, então você não tem que pagar imposto nenhum. Você apenas vende aquelas ações e pronto, não tem que fazer o pagamento do imposto de renda. E para o caso de ações, quando você vende elas com lucro, o valor bruto total da venda é superior a R$20 mil, ou seja, você tem que pagar imposto de renda, você vai pagar 15% de imposto de renda sobre o valor do lucro que você teve, ou seja, sobre o valor da diferença da venda pela compra. Você paga 15% de alíquota. É importante você lembrar também, se você vender alguma ação com prejuízo, você pode calcular aquele prejuízo e abater numa próxima DARF, num próximo imposto de renda que você for pagar. Então, um prejuízo que você teve no mês, por exemplo, pode ser usado para abater no imposto que você paga no próximo mês que você vender suas ações com lucro. Então, um exemplo, só para ficar bem claro para você. Imagine que uma pessoa comprou num mês R$18 mil em ações. E daí 3 meses, por exemplo, ele vende todas aquelas ações por R$22 mil. Ou seja, ele teve um lucro de R$4 mil, um lucro líquido de R$4 mil. E o valor da venda foi 22 mil, que é mais do que 20 mil. Então ele tem que pagar imposto de renda. Então ele vai ter que pagar 15% sobre esses 4 mil de lucro. 15% de 4 mil ele vai pagar R$600 de imposto de renda naquela venda de ações. Ou seja, ele vai ficar com lucro líquido depois do abatimento do imposto de renda de R$3.400. E é sempre bom lembrar também, e você sempre tem em mente isso, que os dividendos que você recebe, tanto das ações que você tem,
quanto dos fundos imobiliários que você tem, esses dividendos que você recebe mensalmente, trimestralmente, semestralmente, depende da empresa, depende do fundo imobiliário, esses dividendos que você recebe, eles são isentos de pagamento de imposto de renda. Você já tem esse lucro líquido direto na sua conta, você não tem que pagar imposto de renda sobre os dividendos. Agora, quando se trata dos fundos imobiliários, é um pouco diferente. Os fundos imobiliários não têm essa isenção dos R$20 mil em caso de venda da sua cota. Então, nos fundos imobiliários, você compra as suas cotas e recebe os dividendos. Os dividendos, como eu já disse, são isentos do imposto de renda. Agora, quando você vende a sua cota com lucro, independente do valor da venda, se o valor foi R$100, R$1.000, R$100 mil, você tem que pagar imposto de renda. E a alíquota é fixa, de 20%. Então, por exemplo, se você comprou fundos imobiliários e as cotas totalizaram um valor de R$1.000, e depois de um tempo você vendeu aquelas cotas dos fundos imobiliários por R$1.200, você teve R$200 de lucro. Você vai pagar 20% sobre esses R$200 de lucro que você teve. Ou seja, 20% de 200, você vai pagar R$40 de imposto de renda. Então não tem essa isenção dos 20 mil, como tem nas ações. Os fundos imobiliários, qualquer valor de venda, você paga os 20% de imposto de renda sobre o lucro. E assim como as ações, quando você vende uma cota de um fundo imobiliário, mas não tem lucro, você vende com prejuízo, você pode calcular aquele prejuízo e abater numa DARF, no pagamento de imposto de renda que você vai fazer no futuro. Você pode abater um prejuízo no imposto de renda no futuro. Tá bom, Éder, mas e o que é DARF? Tô falando de DARF para lá, DARF para cá, o que é DARF? DARF é uma sigla para Documento de Arrecadação de Receitas Federais. É um documento que você tem que gerar no site da Receita Federal em caso de venda das ações e você tem que pagar imposto de renda, ou no caso de vender os fundos imobiliários com lucro e você tiver que pagar imposto de renda. Então, quando você vende com lucro, você tem até o último dia útil do mês seguinte, do próximo mês que você fez aquela venda, para ir no site da Receita Federal, gerar aquela DARF no valor correto que você calculou e tem que pagar e fazer o pagamento até o último dia útil do mês sequente àquela venda que você fez. E tem ainda mais um caso, não é o meu caso, mas muita gente faz day trade. O que é day trade? É a pessoa que compra e vende uma ação ou um fundo imobiliário, compra e vende um ativo dentro de um mesmo dia, por isso é chamado day trade. Ou seja, no caso de day trade, a pessoa tem que pagar imposto de renda independente do valor. Não entra naquela isenção dos 20 mil reais, mesmo que seja day trade em ações. Ou seja, para qualquer valor que você negociar dentro de um dia, comprou ações de manhã e vendeu elas de tarde, você tem que fazer o pagamento do imposto de renda, no caso dessa operação ser fechada no lucro. E a alíquota, nesse caso, é de 20%, ou seja, você vai pagar 20% sobre o valor do lucro dessa operação de day trade. E no mesmo caso dos fundos imobiliários e das ações, quando você tem algum prejuízo em day trade, você pode usar esse prejuízo para bater um imposto no futuro. Você pode calcular e usar para bater no pagamento de uma DARF futura. Então, como você pode ver, não é assim tão complicado, tão difícil de entender. Mas é importante você entender cada caso, no caso que você opera, se você compra fundos imobiliários, ações ou day trade. É importante você saber, porque se você não cumprir essas regras, não fizer a declaração anual do imposto de renda ou deixar de pagar mensalmente as suas DARFs no caso de necessidade, você pode ter o seu CPF bloqueado ou pode ter que pagar multas à Receita Federal. Então é importante você estar atento a esses detalhes da declaração e do pagamento de imposto de renda para não cair na malha fina, não ter problemas com a Receita Federal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, acha esse conteúdo de valor, quer que eu faça mais vídeos explicando sobre declaração de imposto de renda, sobre pagamento de imposto de renda, comenta aqui, imposto de renda, só para eu saber se você se interessa sobre isso. Se sim, eu vou fazer outros vídeos com mais detalhes sobre a declaração anual do imposto de renda, que daqui uns dias está chegando a época de fazer, e também sobre o pagamento de DARFs mensalmente. Então comenta aqui, imposto de renda. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários também. Eu posso responder a sua dúvida com vídeo também, respondo todos os comentários aqui. Então comenta aqui alguma dúvida que você tiver, uma sugestão de um assunto interessante para um próximo vídeo. Então, se você curtiu esse conteúdo aqui, deixa seu like, me ajuda bastante a produzir mais vídeos como esse. Também ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para o maior número de pessoas, ajudar o maior número de pessoas a declarar o imposto de renda
Então deixe seu like se você gostou desse vídeo. Também se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, também compartilha esse vídeo com os seus amigos e me segue lá no Instagram também, @eder.enegócios. Por lá a gente pode ter um contato mais direto, eu posto um conteúdo diferente lá dos que eu posto aqui no YouTube. Então me segue lá, @eder.enegócios. Então por hoje é isso, eu sou o Éder Soares e até a próxima.